episódio dessa semana, eu visitei a Tiflux, uma empresa SaaS que tem uma solução para sistema de tickets, atendimento, service desk. Eles já são nosso parceiro de longa data, inclusive usam o Bitrix 24 desde 2016. A gente conheceu um pouco a sua estrutura, como eles usam o Bitrix no dia a dia, e eu vou te falar, talvez seja uma das empresas aqui que estão com a gente que mais utilizam o Bitrix 24. Eles são uma empresa muito patada em dados, utilizam o nosso extrator também, inclusive, para apoiar nisso. Então, vem com a gente conhecer a Tiflux e o case de uso do Bitrix 24. Muito bom. Gente, obrigado pela parceria de sempre. Aliás, eu já gravei com vocês, com o Márcio na época, né? Eu tava junto também. Você tava junto, depois eu vou pedir para a produção colocar em algum lugar aí. Eu já gravei o SC Strong com o Márcio, você estava junto no SC Strong, que a gente falou lá como que era? Os termos que são usados hoje em dia por SaaS e tudo mais, foi muito legal. Mas não foi o 24Cast, né? Foi o podcast que é o SC Strong, mas o 24Cast eu já tinha gravado com o Márcio também há bastante tempo. Eu queria conhecer o espaço de vocês, né? Eu não, né? A audiência também, conhecer um pouco mais da Tiflux, o que vocês fazem. A gente já gravou junto, né? A gente, inclusive, usa a solução de vocês lá dentro. Queria conhecer um pouco como é que tá aqui os departamentos. Quem é que vai fazer a honra da casa? Vamos lá. Tu é nosso convidado. E, rapaziada, chega junto aí que nós vamos mostrar aqui. Então, a gente, como tu comentou, né, Romualdo, a gente cresceu e teve... Antes era uma casa só, aqui no Saguaçu, estamos em Joinville, né? Uhum. E acabamos tendo que comprar aí... ampliando, né? Mais umas 2 casas pra gente ampliar. Então, a gente tá aqui na casa onde fica a operação do CS. Tem o nome dessa casa aqui? Vocês têm, tipo... Casa do CS. Casa do CS? É, do apoio ao cliente, do suporte ao cliente, Legal. algo nesse sentido. Então aqui a gente tem a equipe do CS, que o pessoal já conhece, né? Uhum. O Customer Success faz toda a parte de acompanhamento, implantação, o pessoal tá em call aí também. E aqui a gente tem o time do suporte técnico, que é a galera que hoje todo mundo acha, mas... O CS não é a mesma coisa que o suporte não é CS. Não, são coisas distintas, né? Então o suporte aqui é a galera que tá apagando incêndio, os caras que tem a raça aí de... Sim, tem um painel aqui, a produção. É, ali ó, os dashboards da gente também, para acompanhar os atendimentos, os chats em tempo real, né? Hoje, a gente não é casa de ferreiro espeto de pau. Perfeito. É casa de ferreiro espeto de ferro. Então a gente usa o Tiflux, a gente usa a IA do Tiflux, a gente usa no nosso dia a dia. Então, cara, a gente tá usando... Deixa eu, inclusive, já aproveitar o gancho. A CRM Think também usa, né, Tiflux, porque muita gente pergunta, inclusive no episódio que eu fiz com o Márcio, veio muito essa dúvida, mas eu consegui resolver o suporte aqui dentro do Bitrix, por exemplo, né, como um puxadinho, vamos dizer assim, né. Uhum. E o Márcio falou uma coisa muito interessante lá no episódio, e ele explicou que isso é até um pouco comum, né, o pessoal começa usando uma ferramenta intermediária, vamos chamar assim, e com o passar do tempo, dependendo do que foi realmente que aconteceu com a gente. Hoje as duas empresas do grupo usam Tiflux no suporte, porque a gente entendeu que a gente estava num outro nível de maturidade em relação ao atendimento, em relação a números, em relação à velocidade, e hoje realmente o Tiflux é uma ferramenta bem importante para a gente. Integrada ao Bitrix, né, que é mais importante, inclusive a gente está fazendo uma integração nova, porque o Bitrix tem lá o criador de BI, vou deixar esse hack aqui para a galera, e o criador de BI agora tem pela API uma forma de integrar e já conectar os relatórios, então a gente está conectando para ter os relatórios do Tiflux direto no nosso criador de BI. É a parte da análise essencial. 100%. Então, é bem comum, né, isso daí. Hoje, deve ser um cenário comum para vocês isso, né? Tem alguma empresa que migra de um CRM para o Tiflux. Fala um pouco disso, porque é um assunto interessante. Claro. Só vamos dar uma chegada aqui para não atrapalhar o pessoal na call, mas eu já te conto isso sobre... eu vou te falar a verdade, Romualdo. O pessoal chega no Tiflux, cara, mas eu consigo controlar a parte do comercial, e a gente é bem verdadeiro. Cara, tem que ser. Não tem como. Hoje o Tiflux ele não tem a métrica de taxa de conversão de funil, conversão de lead. Então a gente é sincero em dizer, olha, tem outras soluções no mercado e a gente indica porque o Bitrix ele tem essa parte da integração, tem a parte de trazer os leads. A gente usa o Bitrix aqui dentro, então tem muito essa parte da conexão. Então a gente conhece, sabe, utiliza e tem essa confiança, né? Mas a gente fala, olha, para a parte do pós-venda, do suporte... Aí faz todo sentido. Aí a nossa ferramenta é expert nesse ponto. Sim, com certeza. É aquele negócio, tu pode usar a faca para apertar o parafuso, mas exatamente. Não é o jeito certo, não vai funcionar do mesmo jeito. Eu concordo. Eu tava falando que foi exatamente isso que o Marcos colocou quando eu gravei com ele. E aconteceu com a gente, de fato, né? A gente tinha um puxadinho. Mas, por exemplo, quando você precisa de SLA, quando você precisa de relatório bem mais preciso, não tem. Não faz tanto sentido. Perfeito. Vamos conhecer o resto da empresa? Olha aí, ó.
Esse cara pô. é um dos, tá? Um Esse é um dos dos. aqui, ó. Esse aqui é o Júnior. A gente, não sei se tu conhece o Romualdo um pouco. Tudo bom? Como é que tá? O Júnior, ele é pra quem não conhece, é um dos responsáveis pela arquitetura e toda a operação de suporte e implantação. Então ele que apanhou muito pra... Continua apanhando? Continua para trazer a cultura de, cara, o processo muitas vezes importa mais do que a tecnologia. Primeiro a gente... Inclusive, nos conteúdos que ele coloca no LinkedIn, ele retrata muito isso. Tô errado? É isso aí. É isso aí. Você Processo tá vendo, antes marketing? de tecnologia. Resolve, né? Mas show de bola. Beleza, Júnior, então, prazer aí, vamos liberar tu aí pra Júnior, reunião. obrigado por nos receber, tá? Pela parceria de sempre. Vamos conhecer o resto lá? Bora. Então assim, Romualdo, isso aqui é um dos nossos orgulhos também, que é o nosso refeitório. Então a gente lutou um pouco para ter isso, essa estrutura aqui, Qual né? o tamanho hoje da estrutura do time todo? Hoje a gente tá com quase 70 pessoas. Bastante. É. Bastante. Então a gente se orgulha de todo mundo almoçar aqui junto, todo mundo tá em contato, né? Porque a T-Flux, ela é cultura, pessoas, tecnologia, são os pilares, e um deles são as pessoas e a Sim. cultura que a gente se importa Ficou bastante. muito legal mesmo. Aqui foi um projeto aí que a gente lutou bastante, mas conseguimos. Mas ficou bacana. Show. Em relação, a gente tava falando aqui em off, mas Sim. já entrando um pouquinho no uso do business, a gente vai no comercial agora? Não, aqui é o Dev, Aqui é a área de dev, que eu vou beleza. mostrar, e aqui é o RH. Mas tu quer perguntar Boa alguma tarde. coisa antes? Tudo bom? Não, na verdade, eu ia te perguntar, já que a gente já tá andando aqui falando, sobre o processo que você estava falando em off de ampliar o uso do Bitrix para inbound, para outbound, no comercial. Queria que você falasse um pouco como é que tá essa estrutura, mas podemos ir falando. Vamos lá. Pode Quando a gente chegar no comercial, eu Tá bom, você eu me responde pincelo. lá. Isso. Então aqui, pessoal, pode entrar, vem comigo. Boa tarde, boa tarde. Aqui é o nosso setor de dev, então alguns estão home office, claro, né? Hoje é praticamente impossível tu ter 100% Você tem alguma do time política bem tudo híbrido? Aqui o pessoal é híbrido. Legal. Então, aqui é onde as linhas de código são feitas do T-Flux, toda a parte de manutenção, correção de bug, QA, teste de software. Então aqui o pessoal põe a mão na massa e lança o produto. Exatamente. É quase que o coração por trás do produto, né? Sim, sim. Aqui estão as nossas mais queridas e amáveis meninas da empresa, gente? Boa tarde. que é o RH, né? Vocês não sabiam, mas a gente tá gravando, tá? Estão gravando, né? Não se preocupe. As meninas do RH, então, né? Falou em RH, a gente tem um carinho enorme, principalmente pela Monique e a Cauane, que preparam tudo para nós, as festinhas, a parte de contratação, demissão também, né? Então, Cuida de vocês, né? cuida da das gente. pessoas. Muito Então, bem. meninas, estamos Prazer juntos. aí, meninas. Vamos lá, vem comigo. Então a gente tem, as casas elas são interligadas, né? Então a gente tem as salas de reunião. Eram duas casas? Eram duas casas separadas. Antigamente duas empresas eram aqui juntos, né? Que o Márcio- Informatec. Informatec Que tá aqui do lado, né? Que a Informatec Eu tava agora- em reunião com o Juliano hoje de manhã. Olha aí. Depois eu vou passar a tomar um café com ele. Aí, ó. Então aqui ficam as salas de reunião, Uhum. comercial e marketing. Então aqui a gente vai chegar na sala do marketing, que é onde fica toda a parte criativa da empresa, né? Então o pessoal Boa tarde, galera. editando conteúdo, né? Fazendo aí, olhando as trends de mercado, Uhum. analisando BI de Vamos falar de BI ADS. depois, que eu sei que vocês adoram o número. Tava falando no off com o Fábio. Vocês são os caras do número. Exatamente. Então eu acho que agora é um bom momento para a gente comentar o modo da questão do outbound e do inbound, porque a gente percebeu isso em conjunto com o marketing, né? Uhum. Eu tô muito mais presente no comercial, mas eu faço essa ponte pro marketing também hoje. Aliás, quem quiser conhecer mais de Flux, todos os canais tem o rostinho do Gabriel lá, né? Com o Matheus. Matheus. Tô com o Gabriel aqui na cabeça. Tudo certo. Tem um rostinho seu lá, né? Isso. Falando que você é o cara que grava os conteúdos, faz os webinars, né? Perfeito. Então, Romualdo, o que acontece? Chega um momento da operação da empresa Uhum. que o inbound ele não supre mais Sim, o crescimento, chega num É platô. verdade, tem um platôzão. Exatamente. Então a gente chego nesse platô e o que acontece? O inbound, ele é fortemente influenciado pelo mercado. É verdade. Então, época de Natal, época de Carnaval, época de férias, o mercado e a quantidade de leads ela varia muito. E para uma empresa que quer escalabilidade, quer números, a previsibilidade, a receita previsível, que o Aaron Ross fala tanto, Sim, né? Sim, Então a gente precisava desse número. sim. Então a gente começou a partir para a estratégia do outbound, Uhum. que é onde você tem sim uma previsibilidade.
É um desafio muito maior, porque no inbound o Sem lead dúvida, sem vem dúvida. quentinho ali pelo Bitrix, né? A gente só faz a ligação em menos de 5 minutos, a gente já tá ligando pro cara. Outbound não, né? E hoje a gente não faz cold call. A ligação fria é algo que a gente meio que repudia, porque a gente já fez muito isso no passado. A experiência não era legal. E no comercial a gente preza muito por essa experiência com o cliente, né? Hoje a jornada toda tá no Bitrix, né? Eu digo da entrada ali do lead, você falou que pós-venda não, mas chegada do lead, Bitrix, aí tem toda inbound, ou outbound, tá tudo no Bitrix, 100% ali. Perfeito, exatamente. A captação dos MQLs ali, dos leads, ela vem por formulários no nosso site. O cara clicou no formulário, cai o MQL e todas as etapas, desde o tratamento desse MQL, até o contato com o SDR, até a venda com o vendedor, montagem de proposta, fechamento de negócio, tudo dentro do Bitrix. E depois esse negócio, esse card, ele vai para um outro funil dentro do Bitrix também, que é o funil de clientes, onde o nosso financeiro cuida de toda a parte de inadimplência, toda a parte de upsell. Então, a gente cria um outro funil dentro do Bitrix para ter esse controle. Por quê? Porque quanto mais centralizado, a gente consegue baixar isso no nosso BI, que hoje a gente usa o Data Warehouse do próprio Bitrix, extrai no BI. Na verdade, vocês usam o nosso extrator, né? Tem um extrator que vocês usam já há bastante tempo, guarda no Data Warehouse e aí depois vocês centralizam ali, provavelmente. Fica uma espécie de data lake ali, né? Exatamente. Então, poxa, a gente consegue hoje controlar tanto a parte de vendas, leads, pré-vendas e a parte de upsell também, toda a parte de valores por dentro do Bitrix, porque está tudo centralizado. Essa parte de marketing, tava falando no off aqui, né? Mas tem que lembrar. No passado vocês usavam até a nossa camada lá do Sales Intelligence, né? Eu sei que vocês têm essa parte de números é muito forte, né? Vocês são de fato uma empresa bem data-driven e tal. Hoje vocês têm outras integrações também para poder suprir toda essa carência, né? Que tem em relação a Ads, Bitrix, tudo que vai acontecendo por aí. Quem é que vai falar agora? Já vou tirar o microfone e vou dar para nossa, não sei como posso chamar, especialista em ads. Especialista em marketing, ads. Performance. Então, continuando o papo aí do Matheus, né? Sim. As integrações que a gente faz aqui, como ele falou, todos os leads que caem, independente se é inbound, né? Agora a parte de outbound está direto no Bitrix. Mas social, orgânico, YouTube, mídia paga, o que for, ele cai na nossa plataforma ali de inbound e depois vai por automação, ali por integração, vai para o Bitrix, né? E o mais legal é que a gente não perde o TM, porque o Bitrix a gente consegue fazer com que ele leia de qual campanha, de qual lugar, da onde está vindo esse lead. Então eu posso até mostrar para vocês aqui o nosso painel que a gente faz, eu deixei zeradinho aqui, mas o painel que a gente faz por dentro do Metabase, essas informações a gente consegue coletar a partir do Bitrix. Se fosse direto pela nossa plataforma do marketing mesmo, não tem essa leitura toda. Ia ser uma trabalheira absurda para conseguir resgatar essas UTMs. Mas, como a gente consegue essa integração, vem da forma mais fácil possível assim, para a gente conseguir ler. E como você falou aqui, a gente trabalha muito com dados. Sim. Né? Tem aquela frase que até falei para o Márcio já, que eu acredito em Deus, o restante me traga dados, né? Então, é muito mais fácil trabalhar quando a plataforma, a ferramenta traz as informações pra gente que ficar se quebrando, se batendo e tendo que fazer puxadinho, né? Isso, sabe que isso é um grande desafio de muitas empresas que a gente atende, né? Eu até queria a tua opinião. Eu vejo um pouco de ferramental, importante, mas eu vejo um pouco também de, às vezes, maturidade das empresas de entender isso que você entendeu, né? Eu tenho uma parte aqui, talvez eu não preciso olhar só para o Bitrix, eu vou precisar de algumas automações para poder complementar e chegar nesse número que eu quero, né? É esse o seu entendimento também? A gente tem que entender que, assim, são ferramentas diferentes. Eu tenho uma ferramenta própria para inbound, né? Própria para o marketing ali, com todas as coisas do patrocinado, para leitura. E eu tenho a ferramenta que pega esses leads, porque lembrando que o lead vem do Ads, o lead vem do Facebook, então não é uma coisa só, vai para uma ferramenta e o Bitrix faz a leitura e traz para a gente as informações desses leads ali mais mastigado. Então a gente consegue compilar essas informações diretamente aqui, a gente tem o nosso Metabase, não precisa de mais 3 plataformas para conseguir juntar tudo, então tem que entender, cada ferramenta tem, né, sua parcela ali de informações, mas o Bitrix traz de uma forma muito completa para a gente. Então não precisa de 2, 3 para trazer a mesma coisa. Ali resume, ele traz, a gente faz a integração e
Fica maravilhoso. Muito bom. Isso é legal, parabéns. E tudo a gente retroalimenta, né? Sim. Então a gente tem os campos personalizados do Bitrix, a gente tem timestamp de cada etapa de funil, Uhum. para saber lead time, tempo de conversão, tempo de negociação. Depois disso, foi dado perdido. Eu tenho que retroalimentar as outras, tenho que tirar o cara do remarketing lá do Ads, eu tenho que gerar um fluxo de nutrição, eu tenho que marcar lá no fluxo que esse cara não é mais cliente para eu não dar mais suporte para ele. Dá perdido. Tem todo essa parte ali também de retroalimentar. Da mesma forma Quando que monta recebe, o também. processo tem que pensar em tudo, né? Não só na entrada dele, mas também porque se você não retroalimenta lá, ele também não melhora, inclusive, a entrega, né? Sim. Porque aí você consegue dizer, né? Esse perfil aqui deu boa, esse não deu boa aí. E lembrando que assim, tem as etapas do funil ali por dentro do Bitrix, mas não é só mover o card assim, move o card logicamente, mas pra gente que trabalha com dados, a gente consegue ver o tempo que levou do primeiro card até o último, né, quais foram as atividades, o tempo de resposta, então melhora tanto para a parte do marketing quanto para a parte do comercial sim, ali, né? Concordo. Ver onde é que tá os pontos de melhoria que a gente consegue mexer, consegue conversar com o time, então é completo para os dois. Sim. A gente teve bastante melhoria de processo, inclusive, por exemplo, um vendedor fazia demo e não mandava proposta, o outro fazia e mandava proposta. Quem está tendo mais conversão? Quem não manda ou quem manda? Quando que eu tenho que mandar a proposta para ter maior chance de ganhar? Caraca. Então a gente trabalha nesse nível assim. Sim. O vendedor que tem tantas atividades fecha tanto, o vendedor que tem Y atividades fecha tanto, então é bem... O que vocês usam de atividade ou tarefa lá no Bitrix? Tarefa, né? Atividade. Atividade. É mais rápida. Eu acho também. Eu falei tarefa, mas pra mim é a pessoa errada, né? Eu cuido da parte de cá. Não, é que o Bitrix colocou um tempo depois da atividade, né? Antigamente era tarefa. Só que a atividade justamente, até tem um vídeo que tem ali no YouTube que eu gravei, é justamente nessa ideia de ser mais rápido. E também para ajudar a medir depois. Então tem isso aí. Inclusive gerar as próximas atividades quando você Exatamente. marca uma atividade. Exatamente. Muito legal, gente. Parabéns pelo trabalho. Isso desde quando... E vocês já usam Bitrix há alguns anos, né? Bons anos. 2018, acho. Foi basicamente quando a gente começou a nossa operação. 2018, 8 aanos. 2019. E todo esse tempo, toda vez que a gente conversava, né? Conversei bastante com o Márcio, aliás, abraço pro Márcio, eu via essa evolução, né? Eu sempre falava para os clientes, tem alguma empresa aqui que é nosso parceiro, que é a Tflux, eles são bem incansáveis. Se lá estiver funcionando, eu vou até checar. Várias vezes, inclusive, falei com vocês. Isso é legal, porque vocês sempre foram subindo essa régua, né? De usar, de explorar a ferramenta até onde dá. Uma curiosidade, meu primo usa vocês, eu não sei se ele é cliente, a Heartball. A Heartball, sim, é cliente ainda. Inclusive, faz uns 2 anos atrás que eles... Como é o nome dele? É o Michael. Michael. Eu encontro ele mais no restaurante do que... Porque ele sempre almoça lá no Deco. Eu encontro eles lá, o time todo, né? A Márcia, inspirou né? bastante na gente ali no começo. Que eu apresentei pra ele como é que a gente usava e ele... A Márcia, eu falava mais com a Márcia, né? Inclusive ela já gravou aqui com a gente, mas eles continuam usando. Só que eles têm outro desafio, né? Porque a indústria sempre tem seus desafios, né? Desde tecnologia, acho que a gente tem muito mais fluido as coisas, né? O pensamento até do nosso tipo de negócio. A indústria que a gente atende com o Bitrix, a maioria tem uma certa dificuldade, mas acho que é muito pelo fator indústria e até um pouco da cultura, né? Que você tem. Na época que a gente conversou, teve que trocar bastante figurinhas sobre o que faz sentido pra um, o que faz sentido pra outro, e daí, tipo, ele olhou nosso nível de maturidade e falou, cara, acho que eu não tô nesse nós lugar estamos ainda. começando ainda, tipo, Isso. eles estavam entendendo como funcionava um marketing, um processo realmente. Inclusive de lá a gente escala tem de... integração com o ProSyst, que é algo, né, que vocês não têm aqui, mas lá eles têm, porque eles usam o RP da ProSyst, enfim, lá é um outro cenário, mas eu não sabia, olha aí. A questão do Bitrix é que ele atende diversos segmentos, né? Ele é bem amplo nesse aspecto. Tem muita coisa ali que a gente nem clica pra não estragar. não estragar. Mas é isso, de fato tem muitas verticais hoje que a gente atende, mas a vertical que eu chamo de TIC, né, que é tecnologia, comunicação e tudo mais, sem dúvida uns 60%, 70% maior. A gente consegue adaptar ele para nossa necessidade ali dentro, né? A partir do que ele traz de ferramentaria. Posso estar errado, mas é um ICP muito parecido com o de vocês, né? Ou não? De tecnologia no geral? Já foi. Já foi? Mas hoje a gente tá... Com a entrada do WhatsApp lá em 2020, cara, toda empresa hoje no Brasil usa o WhatsApp e tem um desafio em WhatsApp. Sim, fato. Centralizar atendimento ali dentro é
O pessoal vem em desespero, meu Deus, eu tenho 10 vendedores, 20 vendedores, né? Ou 20 atendentes, ou o quê? Preciso vir todo o suporte para um lugar só, então é um pouco diferente aí. Verdade, mudou um pouco, né? Que é o caso que acontece também um pouco com o Bittrex, né? De centralizar atendimento de WhatsApp lá dentro. É um dos fatores hoje que mais a gente tem demanda. Eu sempre brinco, de 100 ligação, 110 perguntas de WhatsApp. Então, mas acho que a coisa também foi se acomodando, né? Com o tempo melhorou a integração, melhorou a possibilidade. Ainda, né? A gente tem alguns desafios com a própria Meta, que muda e por aí vai. Bastante. Acho que vocês sofreram até mais que a gente nisso. Sofremos toda semana com a Meta. Mas acho que a gente já deu uma evoluída. Tem mais algum lugar pra gente conhecer? Temos? Porque aqui é grande, né? Mas eu sei também que o pessoal tá em home office. Não, vamos conhecer o comercial lá, um pouquinho. Valeu, galera do marketing, obrigado. Valeu, pessoal, tamo junto. Então, o comercial aqui é eu e mais 2 malucos, tô brincando. A gente tem uma vendedora em casa e tá home office. Muito bom. E o que acontece? Cara, hoje a gente vê muitas operações, os caras têm 50 vendedores e hoje a gente é muito enxuto aqui, porque o nosso processo ele é muito azeitado. Então toda a parte de pré-vendas, que hoje é o Rodrigo que faz, abordando os leads em menos de 5 minutos ali dentro do Bittrex, caiu o MQL, a gente já tá entrando em contato, ativando ele via WhatsApp, mandando e-mail, fazendo toda a cadência inbound, e mandando pro nosso vendedor aqui fazer as calls, fazer as demonstrações, fazer os fechamentos, mandando proposta por dentro do Bittrex. Os clientes podem comprar hoje direto no site também? Não. Hoje o nosso processo ele precisa que passe por um vendedor para um alinhamento de expectativas, né? Entendi. Porque a gente no passado já tentou alguns modelos de não passar por um vendedor, mas é essencial que tenha um acompanhamento. Desde a parte de vendas até a parte do CS e depois da implantação. Porque o cliente às vezes tenta implantar sozinho ou acha que sabe, o sistema não me atende. Não, é porque foi mal implantado. Então, cara, o acompanhamento ele tem que ser desde o começo. Aliás, uma coisa que eu tenho que agradecer sempre a Tiflux, quando a gente fez a nossa migração, que eu comentei, né, de ter o puxadinho lá no Bittrex, que funciona, muita gente usa, e a gente migrou para o Tiflux, a gente também recebeu muita consultoria de vocês, né, como melhorar o atendimento, boas práticas, SLA foi fundamental para a gente também. Parceria de sucesso. Não, é a parceria, né? Até lembro na época que eu falei com o Márcio, Márcio, eu preciso de ajuda de vocês, não somente com a tecnologia, mas eu queria trazer aqui para dentro também muito da expertise que vocês têm de atendimento, de método e tal, e até hoje isso a galera usa bastante lá dentro. Olha aí que bacana. Agora a gente tá olhando um pouco mais também para bot, IA, que é uma coisa que a gente vai falar. Já estava falando com vocês aí, a gente vai ampliar. Mas assim, hoje a gente é um usuário firme de Tiflux. Hard user. Hard user. Excelente. Vamos conhecer a última sala aqui, que é a não menos importante, né? A gente teria as meninas do produto aqui, mas estão de home office hoje, cuida toda a parte de design. E tem aqui a nossa querida Jaque, que faz uma das partes mais importantes, que é a folha de pagamento. Opa, então tem que cuidar. A Jaque faz todo o controle de pagamento, inadimplência, toda a questão de financeira é com a Jaque também. E aqui é a sala do administrativo. E aqui a gente já tem um acesso para a rua, já que... Né? Já tá bom, é a rua. E aí é onde a gente veio, chegamos por aí. Exatamente. Então a gente fez um círculo, são 2 casas hoje, como eu comentei. E, cara, a gente tá super, super bem. Tinha até uma ideia lá no passado de se mudar, mas, cara, a gente tá bem acomodado aqui. A localidade tá muito top pra gente. Quando a gente veio aqui pra sala para poder encaminhar aqui o fechamento, né? E eu acabei não comentando dos certificados que vocês têm, né? Pô, tá aqui a nossa querida Softville. Fala um pouco desses certificados também. Você comentou o quanto ele é complexo de chegar, né? Manter. Fala um pouquinho disso, que eu acho que é legal. Acho que tem até empresas de tecnologia, pelo menos aqui no estado, muitas tentam, né? Mas nem todas têm, assim, é uma difícil. Na verdade, tudo depende de pessoas, né? Sim. Então, no final das contas, o que conta é o quanto você consegue engajar essas pessoas e fazer elas produzirem resultados e elas estarem felizes produzindo esses resultados. Então, a gente chegou num nível de maturidade de empresa que a gente viu que, poxa, tava contratando muita gente do dia pra noite. Quanto tempo de fluxo? 10? Não, 8. 8 anos. 8 não oficiais, digamos assim, né? Que tu deu essa suspirada, 8? É história, né? É história. Então, quando a gente começou a contratar muita gente, a gente, poxa, precisamos realmente parar, estruturar, porque só colocar gente pra dentro começou a virar também bagunça, digamos assim. Sim. Então, poxa, a gente precisa... O Bittrex está aqui desde o começo da jornada, basicamente, né? 8 anos. É o mesmo tempo que a gente tem a empresa também. É claro que eu conheço a história de
empreendedorismo do Márcio, sua também, né? Até quando, na época que eu estava mais perto da Softville, o Márcio passou por lá também, então, aliás, é uma mega contribuição que o Márcio deu, não só pro Softville, mas pro ecossistema. Na verdade, a gente começou a Tiflux fazendo esse de outra empresa, né? Sim, então eu conheci antes da Tiflux. Aí o Márcio pegou, acho que foi 1 ano que ele ficou na Softville só fazendo mentoria e meio que ele realinhou as expectativas da Softville na época. Foi. Porque tinha muita empresa que estava, digamos, por aluguel barato. Hoje, não sei se vocês sabem, mas hoje eu sou o presidente atual, né, da Softville. E muito se fala no legado que o Márcio deixou. Foi porque ele pegou o momento criado algo, né? Tinha todo um histórico, né? E aí, na época que o Márcio entrou, ela estava num momento de decadência. Vou usar esse termo, mas talvez não tenha outro. E aí o papel do Márcio foi super importante para realinhar tudo, revisitar. O próprio ecossistema catarinense estava passando por um novo momento, né? As startups estavam tomando outro corpo. Então, Márcio, obrigado mais uma vez. É uma mega contribuição, de fato. Foi bem importante. E a gente, apesar de ter feito esse, não era uma empresa tão grande como a Tiflux hoje, né? Sim. Então, bem no começo ali que a gente começou, vamos contratar mais gente, vamos... Daí a gente começou a deparar também com o que as pessoas que entram aqui querem para elas, né? Não só para a empresa. Sim. Então, conseguir alinhar todas as expectativas de mercado, empresa, pessoas. Então, o GPTW é um título bem difícil de se conseguir. E muita gente acha que é pago. E manter, Não é pago. Tem muita pesquisa que eu conseguir e manter, né? Também, tem que renovar todo ano. A gente está agora no processo de iniciar a renovação pro ano de 2026. Legal. Deixar todo mundo feliz todo ano. Tem que deixar todo mundo feliz. Deixa a peteca cair. Para encaminhar pro fechamento aqui, o que vocês têm de expectativa de tendência aí? Pode entrar o Bitrix também nesse jogo todo. A IA, com certeza, também tem sido algo que perguntam para você também, né? Que a gente está no mesmo setor de alguma forma, né? No setor de software, tecnologia. O que vocês têm de expectativa aí? Quem quiser falar. O pessoal acha que o Bitrix é muito comercial, né? Sim. Mas assim, eu e ela trabalhando no marketing e ela faz análise de performance. Então assim, o nosso funil principal de dados hoje é o Bitrix. A gente extrai tudo de lá e tem campo personalizado lá para ser alimentado e retroalimentado de todas as partes. O que a gente está dando um passo agora é pegar todos esses dados e criar IAs para fazer tanto análise quanto sugerir próximos passos. Ou seja, ela não vai tomar a decisão, mas ela vai ajudar a ter novas ideias, porque chegou num momento que tá tudo muito igual, todo mundo fazendo a mesma coisa, Sim. E se tu faz a mesma coisa que todo mundo, não tem vantagem competitiva nenhuma, aí ou tu baixa preço, que é o caminho mais fácil que todo mundo faz, nossos concorrentes, inclusive, tem alguns que, cara, cobra menos que é mais fácil do que eu pensar em alguma coisa, mas não, a gente sempre quer investir em diferencial, então, poxa... Mas acho que vocês têm essa vantagem de ser data-driven sempre, porque hoje a grande vantagem, na minha visão, em relação ao jogo da IA, vamos chamar assim, é que tem bom dado. Daqui para frente, né, o dado ele era fundamental, mas passa a ser ainda fundamental, principalmente se você quer entregar para a IA para que, com base naquilo, dentro daquele caldeirão, ela te ajude com alguma coisa. E se você tem um dado estruturado como vocês já têm há muito tempo, desde quando eu conheço vocês, acho que é uma baita vantagem. A gente fala aqui em vários materiais, né, até o Matheus já gravou, a gente falando aqui que aí ela não faz milagre. O que ela faz é ler o que você passou para ela, né, e te trazer as informações. Se você não passar nada, ela não vai te trazer nada. Sim. Vai te trazer só o resultado padrão de mercado ali, as mesmas informações que o Fábio falou que todo mundo tem. Então a gente precisa alimentar, a gente precisa saber o que a gente quer da IA para passar para ela, né, qual que é a resposta que ela precisa nos dar. E assim, a gente tem de dado, digamos, fiel, né? A gente tem 8 anos de empresa, mas dado fiel dentro do Bitrix a gente tem ali 5, 6 anos. E a gente, de tempos em tempos, a gente tem que reciclar esses dados, porque a gente vê que, os leads de 6 anos atrás, cara, 80% nem existe mais. Então, o que eu vou fazer com esses dados? Eu só vou jogar fora, eu vou ver o que aproveita e o que não aproveita. Então, tem sempre um trabalho recorrente também de ficar higienizando esses dados, fazer comparação de campanha. Às vezes o cara converteu hoje, mas é um lead que entrou faz, sei lá, 3 anos. Nossa, isso é muito comum, né? Isso é muito... Ele tá no momento de compra dele, da jornada, né? Sim. E não tem o que fazer, né? Isso é um negócio... A gente tá tentando ir pro final aqui, a produção, mas o papo aqui tá bom, mas vou ter que dar uma esticada. Daqui a pouco eu vou só interrompendo. Não precisa. Interrompendo um pouquinho, eu vou ter que ir, gente, porque eu tenho uma agenda. 5 minutos mais.
É que eu ia falar da importância, depois ele edita ali certinho, a importância do CRM, Bitrix, óbvio, é a ferramenta, mas a importância de usar um CRM constantemente e numa linha do tempo, né? Porque às vezes as pessoas querem tirar um resultado dele que vai vir conforme vocês estão usando, que é o que você está falando, né? Então eu tenho toda a jornada, tenho uma linha do tempo, eu consigo hoje ver o que é um lead que é bom, um lead que no meio do caminho ficou, mas uma empresa que bateu, naquele momento não estava pronto para compra, mas voltou, né? Então, por isso que eu acho que muitas empresas também têm alguns erros que elas cometem, troca gestão, troca CRM, mas nunca tem um CRM de uso continuado, né? Acho que isso é um acerto. Contratei um vendedor novo, preciso que ele siga o processo. Fala para nós, Matheus, das travas de etapas. Nossa, boa. Hoje o Bitrix ele permite, antes de passar para uma próxima etapa, né, fazer as travas com os campos. Uhum. Então, embora o funcionário ele seja novo, ele sabe exatamente os campos que ele precisa saber para, por exemplo, a SDR agendar uma demonstração. Sim. Então ele sabe exatamente quais informações ele anda alinhado ali com o playbook, né? Exatamente, playbook. É em travas ali dos campos. Da mesma forma, o vendedor só pode passar para fechamento ou negociação, por exemplo, se tiver uma proposta, né, gerada lá, se tiver um campo preenchido, aí sim o Bitrix permite avançar, o que gera uma facilidade maior de garantir que o processo está sendo seguido. Sem dúvida. Claro que o vendedor pode preencher de qualquer forma lá, vai acontecer, mas para isso que serve as auditorias e tudo mais. Eu adoro essa funcionalidade aí. Tem aquela coisa, né? Se preencher informação dá trabalho, experimenta fazer alguma coisa sem informação nenhuma. Pô, essa frase tem que pular no começo do nosso episódio. Muito bom, eu concordo com você. Gente, o vendedor não gosta muito, né? Não, aí dá outro episódio. O marketing agora. Aí dá outro episódio. Gente, queria agradecer aí pela parceria. Obrigado por enriquecer o nosso episódio. Não só pela visita, mas algo que vocês compartilharam com muita informação legal que vai servir de insight para quem está usando o Bitrix, porque a gente tem níveis de maturidade diferentes para quem usa Bitrix. Né? Tem gente que está chegando agora, tem gente que está com a gente, por exemplo, que nem vocês, desde quando a gente abriu a operação, e eu vejo que às vezes eles batem no teto, aí eles querem dar esse passo, que é o que vocês fazem aqui. Então, ver um bate-papo como esse, acho que vai encorajar outras empresas também a dar outro espaço. Então, obrigado, parabéns aí pela estrutura de vocês, pela operação. Eu sempre fui fã do Dataflux, continuo sendo fã. Além de ser cliente, parceiro, também sou fã. Obrigado. Obrigado pelas palavras, Modo. Acho que a CRM Think tem sido um ótimo parceiro. Obrigado. Tanto na parte de implantação, quanto na parte também... inclusive ontem assumi o time de consultoria para me ajudar numa dúvida lá de automação. Então, tu não precisar falar com um indiano ou um americano lá para te dar um suporte, cara, ajuda bastante. Então, agradecemos o apoio aí. Isso a gente aprendeu muito com vocês. Eu falei em algum momento aqui do nosso bate-papo, né, que quando a gente adotou o Tiflux, a consultoria de vocês, né, a nos ajudar o caminho do melhor formato de atendimento, foi um diferencial importante para nós. E aquilo entrou na nossa cultura também, né, o que é importante, que é isso daí que você está trazendo. Fechou. E fazer um convite pro pessoal entrar no nosso canal do YouTube. Não sei se eu posso fazer esse merchan, né? Por favor, deve. A gente vai deixar no descritivo, mas já vende jabá. Todo mês a gente tá gravando nosso Café e Tickets, que é também um webinar. Não é um podcast igual, né? Sim. Como é que 24Cast. 24Cast. Não é nessa estrutura, mas é um webinar que a gente traz conteúdos informativos. O canal no YouTube é Tiflux. Tiflux. TI Flux, né? Isso, exatamente. Não é nada de TI, é TI, só que é de fluxo de tickets. Sim, perfeito. Então, né, Márcio? Estamos aí falando e espalhando a ideia. Então era isso, pedi pro pessoal seguir lá e também assistir os nossos conteúdos que todo mês a gente está gerando. Sim, eu acompanho. Conhecimento, a gente tem vídeo de cultura organizacional, a gente tem vídeo de BI, a gente tem vídeo de boas práticas de suporte, a gente tem... Cara, todo mês a gente está trazendo um profissional diferente, de uma área diferente, então sigam lá e curtam, deixam um like. Beleza. Obrigado, Ju, obrigado, Fábio, obrigado, Matheus, agora eu falei certo. Tô com o Gabriel na cabeça aqui. É isso? Mais algum recado? Ô, Marcos, eu não vou esquecer nada. Não. É isso, né? Obrigado, gente, mais uma vez por nos receber aqui. Produção, obrigado, gente. Não esqueça, se inscreve aqui no nosso canal. O podcast passa por aqui toda semana. Vai lá no Instagram também, né, produção? Para não esquecer, @CRMFin, que a gente também tem colocado alguns conteúdos adicionais lá. E é isso. Esse é o 24Cast Visita. Em breve a gente volta com outros conteúdos. Até lá.